Em destaque, oferecimento, Hotel Ibis Style São Mateus, venha viver o melhor, Lavanderia Silver Clean, para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean, e Massa FM, a minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós estamos então com um novo ambiente para poder te apresentar o conteúdo que tradicionalmente você acompanha sempre no nosso espaço. Conteúdo que traz a relevância do que acontece no Espírito Santo, relevância para o nosso desenvolvimento, avanço, nossa cultura e tudo que marca o DNA capixaba. É um espaço que a gente sempre abre para você nesse nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos comentar justamente algo que traz todos esses traços reunidos através de uma história, inclusive muito bonita, que já chega aí a 45 anos. Hoje nós vamos conversar com você sobre a história do Hotel Senac Ilha do Boi. E nosso convidado já está presente aqui para trazer também toda essa ambientação dessa história, a relevância inclusive atual dessa estrutura localizada em Vitória, num dos pontos mais bonitos do Espírito Santo. Trata-se do nosso convidado, Leonardo Davel, que é gerente de comunicação e marketing do Senac Espírito Santo, a quem a gente agradece a presença para essa conversa começar. Leonardo, obrigado, viu, por ter vindo. Oi, Fábio, é um prazer estar aqui no Em Destaque mais uma vez. Que bom. E vamos falar então justamente do Hotel Senac Ilha do Boi. Ele está fazendo 45 anos em 2024. A data redonda já aconteceu no mês de março, mas eu queria que você já trouxesse para a gente esse panorama atual, Uma estrutura como essa, localizada num lugar tão bonito do Espírito Santo, traz que aspectos, inclusive para a própria referência que o Senac carrega com ele no nosso estado? Mais uma vez é um prazer estar aqui no Em Destaque e a gente está falando de um jovem senhor de 45 anos, que é o Hotel Senac Ilha do Boi, que é um marco arquitetônico aqui para Vitória, Uma referência tanto em turismo, hospitalidade, gastronomia, que nasce lá no início da década de 70 e se mostra relevante aí até hoje dentro desses segmentos. Excelente. Vamos voltar lá para 79, Foi a data de inauguração. Mas tem, começou a ser ventilado lá em 70, 71, com o processo de industrialização do estado do Espírito Santo, com a Vale, com a Aracruz. Então não tínhamos no estado um bom atendimento em hotelaria, um bom local de hospedagem. Então começou a ser ventilado a possibilidade de ser construído um hotel de alto padrão com excelência no atendimento em hotelaria e gastronomia. Que bom. Essa história, inclusive, para você que acompanha, então está muito ligada a essa fase de desenvolvimento da própria capital Vitória, mas como o Leonardo falou, do próprio Espírito Santo, pelos projetos industriais que chegaram nessa mesma época na nossa região metropolitana, por exemplo, a Ponta de Tubarão e toda a ocupação que teve. O próprio hotel, inclusive, é um marco da ocupação da Ilha do Boi, até porque isso se inicia também por causa do aterro que teve até a própria ilha, que era sim uma ilha, não hoje ligada igual a gente tem ali pela área de trás do shopping, Exatamente. E a partir do momento da construção, que se deu em 75, então acabou vindo em cadeia, Então foram começando a chegar outras casas, outras residências, até o próprio estacionamento, o hotel ele vem a adquirir depois e novos quartos foram surgindo ao longo do tempo. Ele nasce com um conceito de escola e na década de 80, por volta de 1980 mais ou menos, ele vem mais com essa pegada de marketing e aí se torna o Hotel Senac Ilha do Boi. Mas ele inicia com o Hotel Ilha do Boi. Certo. Com essa pegada mais de escola, de formação profissional, cursos com cozinheiro, garçom, camareira e depois ele vem mais com posicionamento mais comercial. Entendido. E torna-se o Hotel Senac Ilha do Boi. Então a gente continua até falando mais com o Leonardo, sobre esse ponto importante da história do Hotel Senac Ilha do Boi, porque desde o início então da sua gênese, da própria operação começar, já tinha essa ligação com mão de obra, com ensino, com essa formação, é isso, Leonardo? Isso, Fábio. A grande alma do Senac, o DNA, é a formação profissional. Então, até os dias de hoje, nós formamos entre 3 a 4 mil alunos dentro desse segmento de turismo, gastronomia
e hotelaria, para atender as demandas do mercado. E esse mercado não só o de Vitória, né? Não só do Espírito Santo. Os profissionais formados por lá podem ser, inclusive, atuantes em todo, né, onde eles quiserem, né, todos os lugares em que eles podem aplicar o conhecimento adquirido ali. Sim, inclusive a gente tem relatos, tem histórias, né, de alunos que vão para o exterior, para a Europa. O reconhecimento do ensino, né, do SENAC, ele é a nível internacional. Nós temos a competição SENAC de educação profissional que a gente forma, né, temos medalhistas. Inclusive o nosso aluno de garçom, ele ganhou medalha de prata na última competição de educação profissional. Sim. Então temos o segundo melhor garçom do Brasil, com a formação do SENAC. O que mostra a capacidade do corpo técnico também transmitir isso, né? Com certeza. Que bom. Além, claro, né, gente, de ser uma referência da própria hospedagem, da vivência no ambiente do hotel, que a gente vai falar ainda nesse programa, né, sobre todas essas qualidades que estão à disposição de todo o público, né? Como a gente sabe, não só o próprio público do Espírito Santo, mas todo turista que quiser passar por Vitória e ter uma experiência única, inclusive pela estrutura e pela visão que o hotel proporciona da nossa cidade. Inclusive, eu acho que, como você frequenta bastante, Leonardo, acho que todos os dias você vê algo encantador a partir da própria estrutura do hotel, né? Que tem 360 graus para a nossa área litorânea de Vitória. Inclusive essa localização, que ela é super privilegiada, né? Que hotel, que empreendimento é construído no topo de uma ilha, né? Então a gente usa até nos dias de hoje, até mesmo para o marketing. Quem não gostaria de se hospedar no topo de uma ilha? Né? Eu gostaria, tenho certeza que você também. Com certeza. Nesse ponto até, resgatando de novo, né, as características do próprio hotel, o seu desenho, né, também foi concebido por arquitetos, né, e pessoas que tiveram uma relevância até na própria trajetória de Oscar Niemeyer, né? Atuaram junto com ele, é isso? Exatamente. Depois que o hotel começou a sua construção em 1975, né, nós contamos com arquitetos que trabalharam diretamente com Oscar Niemeyer. Um deles que é o Noel Marinho. Uhum. E que traz ali, né, traços né? únicos, né? Então, e de lá para cá o hotel sofreu, vamos dizer, 3 grandes reformas estruturais, tanto de infra mesmo, de infraestrutura, quanto arquitetura, mas sempre respeitando as linhas originais do projeto. Correto. E o hotel também, gente, tem essa parte, né, no topo da ilha, como, né, o Leonardo nos explica, né, e a gente está tendo a inserção de imagens justamente para você ter noção, para reconhecer e para quem não conhece, querer estar lá também brevemente. Mas ele tem uma estrutura, né, mais baixa, muito perto ali da areia e da própria praia, né, a vivência ali com o litoral mesmo, e depois a parte superior, onde estão os quartos e estrutura de piscina e lazer, não é isso? Sim, é um outro diferencial do hotel também, justamente pela localização privilegiada, que é a trilha ecológica. Então é possível, quem se hospeda no Hotel SENAC Ilha do Boi tem como passar ali um pedacinho pela Mata Atlântica até sair lá embaixo na nossa marina, no nosso pier. Que bom. Que em breve tem novidades que eu não posso falar agora, mas lá embaixo vai ter uma novidade bem bacana para Vitória. Excelente, então já vai ter que voltar para falar quando essa novidade estiver confirmada já. Ou seja, gente, o trade turístico de Vitória, né, não pode ser analisado sem observar a história do Hotel SENAC Ilha do Boi, a relevância dele e sempre as atualizações que ele vai trazendo para o próprio setor, não é isso, Léo? A gente tem, então, um ambiente que ele está sempre evoluindo e trazendo essas novidades sem esquecer da história, até porque a gente está falando de 45 anos, né, de localização tão privilegiada. Claro, o hotel a gente tem que manter ele sempre atualizado, né? Então, por isso, constantes reformas na parte estrutural. A gente acabou de fazer uma em todos os ambientes, todos os quartos, todas as suítes. Hoje o hotel conta com 95 apartamentos. Anteriormente eram 80, 82. E a gente conta também com 4 suítes especiais, que a gente chama de suíte master, suíte premium e a suíte executiva. Que bom. E quando a gente tem, por exemplo, né, a possibilidade de o local receber eventos, né, também é uma outra leitura, né, de uso da própria estrutura. Eventos corporativos, né, de formação, ou seja, encontros empresariais, independente do tamanho, às vezes um pouco menor, às vezes um pouco maior, porque também os ambientes podem ser modulados para isso? Perfeito, Fábio. A gente percebe, principalmente pós-pandemia, né, que o segmento de eventos realmente explodiu. Então, lá no hotel nós temos 9 espaços para eventos e tivemos que readaptar todos esses eventos no sentido de adquirir novos equipamentos, painéis de LED,
porque a busca por eventos cresceu exponencialmente. Então, todos os dias a gente cedia algum tipo de evento no hotel, corporativo. Entendo. Recentemente até estive lá numa ocasião também, para uma reunião até pequena, de pequeno porte, mas você via que nas outras estruturas, né, havia uma outra grande movimentação, né, muito maior, ou seja, é concomitante. Você pode ter um espaço, né, para um pequeno evento, ao lado ou nas salas seguintes, o espaço para uma capacidade maior, tem a vivência do próprio hóspede, tem a formação da mão de obra, ou seja, é um ambiente vivo, muito vivo, né, Leonardo? Exatamente, Fábio. É um ambiente, o hotel ele é muito propício justamente por isso, porque a gente pode receber o evento, a pessoa pode dormir no próprio local do evento, pode se alimentar, né? Nós temos a gastronomia também, então você não precisa sair do hotel para absolutamente nada. Excelente. Gastronomia do Hotel Senac Ilha do Boi é um capítulo à parte, que a gente tem que falar muito bem disso, até porque, além de toda a estrutura, é um próprio atrativo para todo mundo poder conhecer essa cozinha praticada no Hotel Senac Ilha do Boi. Então, a gente vai deixar esse espaço para depois do intervalo, você não perde, inclusive, em esperar nada para poder conhecer mais sobre a gastronomia praticada no Hotel Senac Ilha do Boi, além, claro, né, de aproveitar outras conversas aqui, outros detalhes que o Leonardo fala com a gente sobre essa estrutura tão bonita na capital do Espírito Santo. Já já, então, a gente volta com isso e muito mais. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua falando sobre uma referência tão importante, um marco do Espírito Santo, que é o Hotel Senac Ilha do Boi, esse marco no trade turístico, mas também que reflete bons momentos econômicos também. Quem está conversando com a gente hoje nessa edição é Leonardo Davel, que é gerente de comunicação e marketing do Senac Espírito Santo. Inclusive, aqui, antes da gente retomar assunto, né, que eu até prometi, a gastronomia, que é um capítulo muito importante, né, a gente estava falando aqui fora do ar, né, durante o nosso intervalo aí, sobre a ocupação do hotel atual, hoje mesmo, né? Leonardo estava comentando sobre a grande procura que essa estrutura, né, reflete pelo Espírito Santo, a procura pelo Espírito Santo refletida na ocupação do Hotel Senac Ilha do Boi, né, Léo? Inclusive, você estava pontuando isso, né? Às vezes não tem algo muito específico, né, claramente aí no calendário, mas o hotel está aí com a sua lotação, né, a capacidade quase no limite. Sim, a gente faz, né, sempre a mensuração, o monitoramento dos indicadores, um deles é a hospedagem, e a gente percebe que muitas vezes, hoje mesmo, né, ontem, a ocupação estava em 100%. 100%. Isso é muito bom, não só para o hotel, mas para a Vitória, para o Espírito Santo, é um excelente indicador, né? Claro. Que é um grande momento aí de Vitória do Espírito Santo. Excelente, gente. Na hotelaria, né, você ter 100% de ocupação é algo realmente espetacular, né? Mostra, claro, o ambiente da cidade, muito favorável, do estado, né, como um todo, mas a estrutura que a gente está comentando com seus diferenciais para essa procura acontecer, né? Isso aí, eu estou falando inclusive de visitantes, de hóspedes de nível internacional. Excelente. E eles todos esses que estão hospedados, mas além de todos nós que somos convidados a conhecer essa estrutura para provar pratos que são feitos com todo o esmero, né, e com todo o cuidado de todo o corpo da cozinha, da gastronomia do Hotel Senac Ilha do Boi. Queria até que você comentasse essa marca que vem lá de trás de uma feijoada, é isso, Léo? Isso, Fábio. Outra essência, né, do hotel, a gastronomia. Então, desde 1985, no lançamento da feijoada, é um prato, né, que ele se mantém até hoje no nosso cardápio. E agora, com essa nova gestão, né, da FEComércio, Sesc e Senac, nós lançamos 2 novos produtos gastronômicos justamente para resgatar essa identidade territorial do Espírito Santo, que é a muqueca capixaba e o domingo italiano, que faz referência aos imigrantes italianos, né? Então, toda sexta-feira nós temos a cesta da muqueca, não só muqueca, mas a gente está falando aí de torta capixaba, tudo que envolve essa cultura, essa gastronomia capixaba. Então, fica super a dica de irem lá no Hotel Senac Ilha do Boi às sextas-feiras. E o domingo italiano, né, que é um show, um festival de massas. Que ótimo. Nossa, imagina, hein, gente? Eu já pude provar da sexta, do domingo eu estou devendo ainda, para poder conhecer mais essas massas por lá, no Hotel Senac Ilha do Boi. E é um ponto importante, Léo, porque às vezes as pessoas, né, não têm, pelo menos acho que na vivência de muitos, da própria cidade mesmo, estou falando, de frequentar essa estrutura, né? Que às vezes assim, não, é só para quem está hospedado, não é isso? Não, você pode ir lá,
né, e frequentar o restaurante e depois fazer outra programação. Não precisa ser necessariamente, né, um hóspede para poder conferir toda essa gastronomia, né? Bem lembrado, Fábio. Tem pessoas, né, que ainda confundem, acham que o hotel é só para hóspedes, mas não. Tudo que é servido no restaurante, ele está aberto ao público também. Então a gente tem diversos produtos dentro do restaurante. O almoço executivo, a cesta da moqueca, a feijoada, o domingo italiano, a carta de cafés especiais, capixabas. Então nós temos sempre 4, 5 produtores capixabas que a gente serve esse café para valorizar, né, o produto capixaba. Enfim, tudo isso à disposição dos capixabas, dos hóspedes de outros estados e de outros países. Excelente. Você até comentava, né, que foi uma ideia até recente ainda, né, da cesta da moqueca e o domingo italiano, de massas italianas. Como é que é pensar para agregar sempre algo a mais para uma estrutura, né, que a gente fala aí já 45 anos, mas que está apresentando agora, por exemplo, nessa vertente da gastronomia, um produto que não era, né, tradicional. Tinha feijoada, tudo bem, né? Tem a formação da mão de obra, mas colocar isso à disposição, acredito que também é um desafio interno, né? Até para o próprio hóspede, mas também para os clientes que vão, né, esporadicamente. Sim, isso é uma iniciativa, é uma preocupação dessa nova gestão que estamos recebendo agora da Federação do Comércio, sob o comando do presidente Dalberto Moro. Então, uma das bandeiras é justamente o turismo. Então, fomentar o turismo do Espírito Santo, atrair novos turistas, né? Fomentar a nossa hospedagem, a visitação ao estado, a gastronomia. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia para dar visibilidade ao estado. Ótimo. Informações você foi vendo também por aí, sempre confira antes do programa acabar a rede social do Hotel Senac Ilha do Boi, porque por ali você tem os contatos, né, pode tirar outras dúvidas por mensagens também, com toda a equipe preparada para isso. Agora, Léo, também é bom lembrar, né, que o próprio hotel foi ambiente ali da Copa do Mundo, né, de 2014 aqui no Brasil. E é justamente onde se hospedou a seleção australiana. Né? E olha que para ser escolhido por uma seleção estrangeira no Brasil na ocasião, realmente foi algo que marcou, acho que é o próprio funcionamento, mas também o reconhecimento que o Hotel Senac pode demonstrar para o mercado. Né? É verdade, foi uma tarefa, né, não muito fácil, porque para você receber uma delegação, o hotel tem que preencher uma série de requisitos. Então, o hotel ficou exclusivamente para toda a delegação da Austrália. Eu tive o privilégio de estar lá para recebê-los. Inclusive, ganhei até uma jaqueta oficial, tenho guardado até hoje. Isso foi muito bacana, né? Tanto para o hotel quanto para o estado. Que ótimo. E cada vez mais a gente quer que essa ocupação seja assim, né? Em eventos internacionais, não só no Espírito Santo, mas de relevância nacional, né? Porque foi a sede da Copa do Mundo na ocasião, mas daqui para frente, como o próprio Léo falou no início da conversa, né? Hóspedes de várias partes do mundo estão frequentando, inclusive a gente quer que você que nos assista possa ter essa possibilidade também. E aí, Léo, né? Sempre a gente fala, né? O trade turístico evoluindo, né? Uma história muito bem contada em 45 anos. Vocês fizeram até uma publicação especial de um livro, né? Para registrar também essa marca, né? De tanta trajetória importante. Isso, o hotel tem uma trajetória tão importante que nós realizamos esse ano uma grande exposição. Ela já passou, né? Uhum. Então, a gente deixou essa exposição ali no lobby do hotel durante 2 meses e justamente resgatando todos esses pontos, diversas curiosidades. O hotel teve, por exemplo, um troquilidário. Aí as pessoas, né, o que é um troquilidário? O que é? Lá na década de 70, era um espaço fechado só para beija-flores. Hoje não seria muito bem visto, vamos dizer assim, né? O patrono do troquilidário, né, agora revelado o que é um troquilidário, foi o famoso e icônico Augusto Ruski, que inclusive dava manutenção a esse espaço que não durou muito tempo. Mas está na história, né? Está na história do hotel. Excelente. Com a personalidade do Augusto Ruski também. Capixaba aí da área do meio ambiente, uma referência enorme. Bem, a nossa conversa já está chegando ao fim devido ao nosso tempo do programa. Queria agradecer aqui justamente toda a história que o Leonardo trouxe para a gente, mas acima de tudo para você
que pode então também fazer parte dessa história, da própria trajetória do hotel, mas levar essa história para a sua vida, fazer um marco de um dia, né, por exemplo, que seja de uma refeição ou mesmo da área de lazer, né, de um momento de hospedagem para uma ocasião feliz, mas que com certeza se tornará uma memória eterna, ainda mais com uma paisagem tão bela como aquela, né? Queria agradecer muito, Leonardo. Obrigado pela presença aqui com a gente. Parabéns pelos 45 anos em nome do nosso programa, você e toda a equipe. Eu que agradeço em nome de todo o Sistema FEComércio, SESC, SENAC, de estar presente aqui no Em Destaque, e fica o convite aí para todo mundo para ir lá para o Hotel Senac. Inclusive teremos uma grande festa de Réveillon. Que está marcada já, hein? Fica o convite, Está marcada porque o calendário não perdoa, né? Está chegando na virada do ano. Então, Réveillon já é também uma programação que o hotel está mostrando que pode, então, receber várias pessoas para essa virada. Sim, então é a combinação perfeita, né? Réveillon com aquela paisagem magnífica, então é a combinação perfeita. Fora, então, já estou pensando aqui se dá para ver os fogos, né, da Orla de Vitória. Dá para ver. Dá para ver. Já garantiu, viu? Então, ótimo. Que bom, Leonardo. Obrigado mais uma vez pela presença e a gente vai acompanhar isso tudo. Até a próxima. E o nosso Em Destaque, então, como eu falei no início, né, tem esse espaço justamente para levar você informação que talvez você não soubesse, né, ou que tinha alguma curiosidade. Aqui, hoje apresentamos tanto dessa história tão importante do Hotel Senac Ilha do Boi. Mas nós ficamos por aqui, claro, agradecendo também a sua audiência e convidando para o próximo programa também. Não deixe de nos acompanhar. Até lá! Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.